Muito boa tarde a você que está aqui comigo a partir de agora. Hoje é dia 25 de agosto de 2025. Hoje marca, então, essa data marca, portanto, o início de uma nova era, de uma nova identidade visual, de um novo recomeço aqui no meu novo canal do YouTube. Desde a última quinta, sexta-feira, nós reformulamos toda a identidade visual e entendemos que o YouTube, por ser uma plataforma que monetiza, seria necessário que nós trouxéssemos mais conteúdo jornalístico para todos vocês que já me acompanham nas demais redes sociais, principalmente no Insta, onde eu tenho 150 mil seguidores, e que a partir do recebimento do link do meu novo canal aqui do YouTube, as pessoas passaram a migrar para cá. Então, desde o último final de semana para hoje, segunda-feira, houve uma crescente importante e eu quero aqui agradecer a você, meu seguidor, agradecer a você que compartilha meu link, agradecer a você que me acompanha durante todo esse período aí em que a gente vem aí divulgando tudo o que acontece, principalmente em torno da política brasileira e também a respeito do 8 de janeiro. Quero aproveitar também aqui para agradecer a Amanda, a nossa querida amiga videomaker, produtora de conteúdo, ela que está cuidando do meu YouTube a partir de agora. Caso você precise do contato da Amanda, a gente vai deixar todo o contato aí na descrição do vídeo, ou quem quiser me procurar pelo privado, pode me procurar. Indico aqui o trabalho da Amanda, que faz um trabalho excepcional de rede social. Então, se você precisa de produção de conteúdo, de edição, enfim, tudo que diz respeito às redes sociais, procure a Amanda, e eu quero aqui já agradecer essa parceria desde já. Como eu falava anteriormente, a nossa principal missão aqui é produzir conteúdos jornalísticos, conteúdos que tragam a informação verdadeira, ao contrário do que faz a imprensa militante, infelizmente cooptada pelo sistema no Brasil. Eu quero aqui deixar um abraço a todos, mais uma vez agradecer e pedir para que você compartilhe esse material, curta, comente, é muito importante. Eu sou Marcos Vanucci, sou jornalista, radialista, atuo com rádio e televisão há quase 20 anos. Para você que me conhece, seja muito bem-vindo. Para você que ainda não me conhece, você pode passar a acompanhar todo o meu trabalho a partir daqui também. No Insta você me acha pelo @marcos.vanucci, CCI no final. E muitos sabem aqui que eu sou o único jornalista preso durante a cobertura do 8 de janeiro em Brasília em 2023. Desde que saí após essa prisão arbitrária, ilegal, assim como a das demais pessoas que lá também foram presas, muitas delas que ainda se encontram presas, eu assumi um compromisso aqui com o meu público e, sobretudo, com todas as pessoas que estiveram presas conosco, de continuar denunciando todas essas ilegalidades. E assim eu tenho feito ao longo desses quase 3 anos. E a partir de agora, não só mais no Insta, não só mais no YouTube, ou melhor, não só mais no Facebook, agora aqui no YouTube. Por um único motivo. O YouTube é a única plataforma que monetiza o produtor de conteúdo. Então, a maneira que o YouTube criou para, de alguma forma, agradecer todo o nosso trabalho. Você gravar conteúdo todos os dias, você dispor do seu tempo para você vir aqui, trazer informação, trazer notícias importantes, dá trabalho, né? Não é uma coisa muito fácil. Então, o YouTube, a plataforma acaba te monetizando. E essa monetização, obviamente, após um período, ela nos ajuda, né? Principalmente a nós que sofremos essas perseguições, que fomos vítimas do 8 de janeiro. Então a minha proposta aqui é continuar trazendo conteúdo jornalístico para você, as principais notícias do dia. Eu que estou diretamente envolvido no 8 do 1, respiro o 8 do 1 24 horas, então tenho contato permanente com familiares, com os colegas presos políticos, com os exilados políticos, com os advogados, com parlamentares. Estou permanentemente em Brasília participando de comissões. Vocês devem se lembrar de um vídeo que viralizou, que foi exatamente o meu depoimento ao Pedro Vaca da OEA quando ele esteve no Brasil, mais precisamente em Brasília, em fevereiro passado, onde fui aí ouvido, né, fui convocado para ser ouvido como testemunha de tudo que aconteceu no 8 do 1. E assim tenho feito e assim continuarei fazendo. Então sua participação aqui, curtindo, comentando, acionando o sininho de notificações é muito importante para o crescimento do canal. Então eu conto com a sua ajuda, porque de fato a gente precisa dessa monetização para que a gente consiga se movimentar, para que eu consiga continuar viajando, participando dessas comissões, participando de palestras, enfim, tudo isso é muito custo. Então, a maneira que nós encontramos de termos aí um retorno financeiro é justamente produzindo conteúdo jornalístico aqui para o meu canal, para que a gente consiga então ter essa monetização, e eu conto desde já com a sua ajuda, com a sua participação, e já agradeço, deixo aqui o meu muito obrigado desde já a todos que estão me acompanhando. Bom, deixando toda essa questão de YouTube e monetização de lado, eu trago aqui a primeira informação deste primeiro vídeo, né, que abre essa nova temporada, essa nova fase do meu novo YouTube aqui nesta grande plataforma, que é justamente a grande pergunta que ao longo dos últimos meses, eu posso arriscar, as pessoas vêm me fazendo. Todos sabem que Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes,
tem denunciado todas as ilegalidades e arbitrariedades que aconteceram dentro daquele gabinete, onde as pessoas ali eram orientadas a produzir provas, né, na chamada Lava Toga 1. A Lava Toga 1 nada mais é a primeira denúncia que foi apresentada aí pelo Talhaferro e que foi publicada na época pela Folha de São Paulo. Essa publicação trazia aí conversas entre o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira, e o Eduardo Talhaferro, que era perito, mas que trabalhou também um período no TSE durante as eleições e também posteriormente migrou para o STF a pedido de Moraes. E ali essas conversas vazaram, onde haviam ali orientações por parte de Moraes para que eles, de alguma maneira, procurassem provas, invertessem o texto dos inquéritos. Eu me lembro muito bem, vocês devem lembrar, que até a revista Oeste foi investigada e Talhaferro disse que não tinha nada para, de repente, incriminar o veículo de comunicação. E Alexandre de Moraes disse, abre aspas, use a sua criatividade, fecha aspas. Agora, mais recentemente, a questão de 2 semanas atrás, Talhaferro, que já se encontra em outro país, mais um perseguido político, porque sabe de muita coisa, então deixou o Brasil e hoje está na Itália. E vem trazendo aí muito material, muitas denúncias importantes, e aí a gente chama dessa segunda fase de Lava Toga 2, quando ele trouxe várias conversas de WhatsApp de um grupo criado dentro do STF, chamado Audiência de Custódia. E nesse grupo tinha lá uma advogada que também trabalhava para Alexandre de Moraes, Cristina Kussahara, que era um dos braços direitos ali, ainda deve ser o braço direito de Alexandre de Moraes, e nas conversas ali eles tratam, né, de buscar informações em relação a postagens dos manifestantes que foram presos por ordem de Alexandre de Moraes. Então, nessas conversas, fica muito claro que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, na época, pediu a soltura, determinou a soltura de todas as pessoas por falta de prova. Mas, por ordem de Alexandre de Moraes, a partir de orientação dessa Cristina Kussahara, que é uma advogada e trabalhava no Tribunal de Justiça de São Paulo, fora aí designada para trabalhar em Brasília, passou então a dar ordens ali dentro do gabinete para que os auxiliares buscassem postagens desses manifestantes para justificar uma prisão. Ou seja, uma ação completamente arbitrária, ilegal e criminosa. E tudo isso foi denunciado neste primeiro momento da Lava Toga 2 pelo Eduardo Talhaferro. Ocorre que a questão de 2 meses atrás, aproximadamente, eu concedi uma entrevista ao Bunker Podcast, um podcast muito importante em São Paulo, onde eu fui entrevistado durante 2 horas e meia e fiz várias denúncias. As denúncias sobre as prisões no QG, onde nós fomos presos. Eu fui preso no dia 9 no QG, portanto na segunda-feira, pós-manifestação. Todo o período em que nós passamos ali por uma base da Polícia Militar, antes de sermos levados para a quadra da Polícia Federal, que as pessoas hoje chamam de campo de concentração. Depois fomos levados à delegacia para fazer corpo de delito e depois disso todos foram levados a Papuda. Então, todo esse período eu conto de uma forma sintetizada nessa minha última entrevista ao Bunker Podcast. Ocorre que alguém acabou fazendo um corte dessa minha entrevista quando eu falo ali que eu, como único repórter preso, estava ali registrando todas as imagens. Inclusive, neste trecho eu cito, né, que eu visualizei Flávio Dino e a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, mais um servidor público, assistindo toda a quebradeira da janela do Palácio da Justiça. E nessa entrevista eu conto detalhes sobre isso. Ocorre que alguém fez um corte deste trecho, onde eu falo que eu vi o que estava acontecendo, eu tenho imagens, etc., e essa edição acabou sendo colocada aí como sendo o Talhaferro que estivesse falando naquele vídeo, né? Alguém colocou lá uma legenda dizendo Talhaferro está trazendo toda a verdade, alguma coisa nesse sentido. E na verdade não se trata de Eduardo Talhaferro. Aquele vídeo é um vídeo de um corte dessa minha entrevista. Muitas vezes, por diversas vezes, eu mesmo desmenti, porque esse vídeo acabou viralizando. Outros seguidores também desmentiram, pessoas que me conhecem, disseram não se tratar de Talhaferro. Esse é o Marcos Vanucci, é o único jornalista preso no 8 de janeiro, enfim. Mas ainda assim, esse vídeo, ele acaba circulando até hoje, viralizou no mundo inteiro. Eu recebi, inclusive, ligações de parlamentares dos Estados Unidos a respeito desse vídeo. Ocorre que Talhaferro, a partir disso, passou a aparecer nos últimos 30 dias, em várias entrevistas, em veículos importantes do Brasil, e aí então se questionou a ele, né, que existia um vídeo na internet dizendo que ele tinha as imagens do 8 de janeiro. Vale a pena lembrar que, para mim, este questionamento, quando as pessoas, os jornalistas, os colegas que entrevistaram Talhaferro, perguntam a ele se ele realmente tem os vídeos do 8 de janeiro, isso me leva a acreditar que essas pessoas estão perguntando sobre as 185 câmeras que registraram muitas imagens a respeito do 8 de janeiro. Imagens essas
que Flávio Dino disse que foram apagadas. Então vocês devem se lembrar muito disso. Então muitas vezes eu imagino que esses questionamentos de jornalistas sejam relacionados a essas imagens. Essas imagens ninguém teve acesso, né? Até hoje ninguém sabe onde estão essas imagens, se essas imagens ainda estão preservadas, se essas imagens de fato foram apagadas, conforme disse Flávio Dino. E é claro que a gente sabe que essas imagens estão escondidas por motivos óbvios, né? Eu até costumo dizer aqui, dar um exemplo muito simples, né, em relação a uma situação como essa, como por exemplo você ter a sua casa invadida de madrugada por um bandido, você tem um circuito de imagens na sua casa e no dia seguinte você vai à delegacia e faz uma denúncia. O delegado então pede essas imagens para que a polícia então investigue, né, quem de fato entrou na sua casa, já que a imagem gravou o rosto do cidadão. E de repente você como vítima diz para o delegado, não, eu não quero mostrar as imagens. Então é uma historinha para boi dormir, e a gente sabe que essa acusação infundada, ilegal e criminosa por parte do judiciário brasileiro em relação a essas pessoas, e eu me incluo entre elas, é mais uma falácia, é mais uma narrativa na tentativa de eles manterem essa farsa do 8 do 1, essa farsa de tentativa de golpe. Ora, se você tem as imagens para identificar de fato os agressores, quem cometeu o quê, para que a individualização da conduta seja apresentada, por que você não mostra? Você não mostra porque, de fato, essas imagens vão mostrar a verdade, inclusive os infiltrados que lá estavam. E essa questão dos infiltrados será tema de um dos meus próximos vídeos, que eu vou estar falando, detalhando um pouco mais a respeito dessa questão dos infiltrados. Eu estava lá em loco, eu acompanhei tudo, eu gravei tudo, então, portanto, eu tenho total propriedade para falar exatamente de tudo o que aconteceu, desde a prisão até todo o período da prisão no presídio da Papuda. Então, eu costumo dizer, hoje, com quase 20 anos como jornalista, como repórter, apresentador, existe uma nomenclatura que nós usamos comumente no meio jornalístico que chama-se foca. O que é o foca? O foca é o jornalista que está começando carreira. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que qualquer foca, portanto, um jornalista inexperiente, gostaria de ter estado no 8 de janeiro. Porque se tratava de um evento histórico. E é exatamente por se tratar de um evento histórico que hoje, passados quase 3 anos, levando-se em conta aí todo o sofrimento que todos nós passamos, todas as perdas, todas as injustiças que nós sofremos na pele, ainda assim, hoje, mais amadurecido e mais fortalecido, eu entendo que a minha ida a Brasília é de fato, e foi de fato, um grande privilégio que foi me oferecido por Deus, porque eu sou o único jornalista preso, cobrindo as manifestações. Então isso, do ponto de vista histórico, do ponto de vista jornalístico, é enriquecedor. Vocês não têm a ideia de quão importante foi a minha estadia entre os presos políticos. E é aí que eu acredito que eles quebraram a cara, que eles deram um tiro no pé, que eles não imaginariam que dentre os manifestantes teria ali um único jornalista, testemunha ocular de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro, desde o QG até a prisão na Papuda e até a saída de todos nós, quando as pessoas passaram a ser liberadas. Então você dizer que este evento não tem importância é você desconsiderar a história. E hoje me orgulho muito de estar aqui dividindo essas questões com vocês, porque tenho absoluta certeza que Talhaferro e eu somos hoje as duas principais testemunhas do 8 de janeiro. Talhaferro, por ter em mãos e ter vivenciado todo o ambiente do gabinete ali de Alexandre de Moraes, portanto tem total propriedade para denunciar e apresentar provas de tudo o que ele viu, o que ele conseguiu ali armazenar de documento que prove exatamente todas essas ilegalidades cometidas nos bastidores do judiciário brasileiro. E de outro lado, eu, como único jornalista que presenciou, vivenciou tudo no 8 de janeiro e, por consequência disso, acabei me tornando uma das vítimas de todas essas ilegalidades. Então, para esclarecer, né, toda essa questão, quando as pessoas falam que questionam Talhaferro sobre essas imagens existem. Essas imagens existem. Essas imagens estão guardadas. E aí muitas pessoas acabam muitas vezes criticando o Talhaferro ou me criticando, né, em alguns comentários que eu considero completamente infundados e sem a menor procedência, dizendo assim: Talhaferro, por que você não solta logo tudo que você tem de prova? Marcos Vanucci, por que você não mostra essas imagens? Entregue essas imagens à imprensa. E aí eu pergunto, sério que vocês me fazem essa pergunta? Sério que vocês ainda dizem que eu preciso entregar isso para a imprensa? Sério que eu, com quase 20 anos de jornalismo, não sei que isso seria necessário ser feito?
Agora eu lhe pergunto, para você que me faz esses questionamentos, qual imprensa? Ou você não entendeu que a imprensa brasileira foi cooptada, está literalmente de quatro e foi literalmente estuprada pelo sistema? O que você não entendeu ainda? Que a imprensa brasileira, essa mesmo que você assiste, a Rede Globo, Record, Rede TV, Band, SBT, etc., Estadão, Folha de São Paulo, UOL, toda essa imprensa, ela está junto ao sistema porque recebe verba pública para manipular a opinião pública. O que é importante que todos nós lembremos aqui é que existem aí vários veículos de imprensa que são os chamados independentes, como eu, como a VV8, onde atuo como comentarista, como a Revista Oeste, como a Auriverde, como outros vários veículos e produtores de conteúdo independentes. E é exatamente a partir dessa produção de jornalismo independente é que a notícia acaba circulando na internet. Se o Brasil fosse depender exclusivamente da imprensa aberta, nós estaríamos ainda piores, muito além do que já estamos. Então, você dizer que eu devo julgar essas imagens ou o material que eu tenho, enfim, não importa o que seja, na imprensa, é o mesmo que chover no molhado. Então, existem outras várias alternativas, outros vários meios para que a gente consiga ir de forma paulatina apresentando toda essa verdade e continuar denunciando tudo o que aconteceu conosco. E é isso que eu venho fazendo ao longo desses 3 anos. Talhaferro, durante as suas entrevistas, tem citado muito meu nome justamente por esta confusão, né, por esse corte que foi feito dessa minha entrevista dada ao Bunker Podcast. Então é importante que a gente tenha o devido esclarecimento de quem de fato está envolvido com todas essas questões, do que ouvir falar pela boca de terceiros. Que essas falácias, ao invés de ajudar, acabam atrapalhando ainda mais tudo que a gente vem assistindo e fazendo com o objetivo de tentar barrar esses avanços. Seja através de mim como testemunha, seja através de Talhaferro, seja através de Eduardo Bolsonaro, seja através de Paulo Figueiredo, de Alan dos Santos, da Revista Oeste, não importa o meio. O mais importante é que, por mais que nós sejamos minoria, é importante que o povo brasileiro saiba que existem jornalistas comprometidos com a verdade, com a ética e com a imparcialidade. E é exatamente graças a esse trabalho desta minoria da imprensa comprometida com a verdade é que a gente vem conseguindo dar luz a tudo o que aconteceu. A grande farsa do 8 de janeiro. Repito aqui para que todos ouçam. O 8 de janeiro é a maior farsa política já vivida pela população brasileira. Falo com total propriedade porque estive lá e acompanhei tudo de perto. Nos próximos vídeos eu vou apresentar algumas imagens de infiltrados que eu identifiquei em Brasília antes da grande massa descer ao Planalto. Tenho imagens que já divulguei, inclusive, de infiltrados no final da tarde descendo por trás do Congresso através de uma teresa improvisada, que é uma corda, né, que eles fizeram com uma mangueira de incêndio, e eles descendo por trás ali do Congresso às escondidas. Muitas imagens com vários rostos que nós todos vimos na internet. Rostos esses que não estavam na Papuda. Pessoas essas, mulheres essas, também que não estavam na colmeia. E por que essas pessoas não foram presas? A pergunta que não quer calar. Onde estão essas pessoas? Por que até hoje a Polícia Federal não investigou esses milhares de rostos que até hoje estão aí escondidos, que estão aí livres, leves e soltos? Enquanto aqueles que nada fizeram continuam sofrendo na pele essas perseguições e essas condenações absurdas promovidas pelo judiciário brasileiro. A verdade, ela é teimosa e a verdade já está aparecendo. É importante que vocês saibam do real compromisso de todas essas pessoas. Entre elas, eu, assim como Talhaferro, assim como a Revista Oeste, assim como Alan, Constantino, Figueiredo, enfim. Todos nós estamos comprometidos com a verdade. E é exatamente a partir do trabalho digno, a partir do trabalho honesto e imparcial de todas essas pessoas que a verdade está vindo à tona. E aqui também quero fazer um agradecimento ao governo americano por tudo que vem fazendo em relação a dar luz e publicidade a todos os arranjos, né, a todos os acordos que foram feitos no governo Biden, portanto, antes de Trump, para uma interferência direta nas eleições brasileiras através de verbas que foram utilizadas via USA. Temos aí inúmeras situações a serem esclarecidas e serão esclarecidas. E colocarão esses irresponsáveis, esses criminosos na cadeia.
assim como o caso de Felipe Martins, que ainda se encontra atornozelado, ficou preso 6 anos, mas nós já sabemos que a entrada dele nos Estados Unidos foi falsificada. E esses nomes, esses tais responsáveis, já estão identificados e serão responsabilizados no momento certo. Vemos aí, atualmente, uma ação extremamente importante do governo americano em relação à Venezuela, sobretudo a extinção dos cartéis do tráfico de entorpecentes que rodeiam ali a Venezuela e que, portanto, facilitam o tráfico de drogas para os Estados Unidos. O governo Trump vem atuando de forma incisiva, muito fortemente, para justamente impedir esse avanço, não somente na Venezuela, mas sobretudo na América Latina. E o Brasil, com certeza, é um país que está no radar do governo americano, porque o Brasil tem uma importância muito grande para o governo americano e sobretudo para o mundo. Nós temos um país maravilhoso e precisamos cuidar das nossas terras e do nosso povo. O governo Trump assume então um compromisso de realizar todas essas ações porque entende, na minha opinião, que o governo Biden contribuiu diretamente com essas ações ilegais para que o Brasil vivesse e estivesse vivendo até hoje tudo o que estamos vivendo. Então entendo que o governo Trump assumiu essa responsabilidade. Apesar de Trump não estar diretamente envolvido com essas ilegalidades, mas acredito que ele assume então essa responsabilidade de tomar a frente dessas ações para tentar aí pelo menos minimizar o sofrimento da população, provocado sobretudo também e de forma muito incisiva e importante pelo governo Biden, que contribuiu diretamente para que o Brasil se tornasse o que se tornou. Essa perseguição, essa busca incessante para derrubar perfis na internet, para derrubar posts da direita, enfim, tudo aquilo que todos nós já sabemos. Então, é sempre muito importante que nós sigamos juntos nesta caminhada. A população nas ruas se manifestando, participando de ações importantes, nós, jornalistas, denunciando, e aí esse conjunto de ações atrelada a tudo, atreladas, melhor dizendo, a tudo que acontece de ação que vem sendo, de ações, melhor dizendo, que vem sendo promovidas pelo governo americano, eu acho que todo esse coletivo de ações vai fazer com que, pelo menos eu acredito, num breve espaço de tempo, o Brasil volte a respirar ares normais e a gente volte a respirar democracia. Vamos trabalhar para que a gente consiga retirar definitivamente do cenário político desse país essa quadrilha chamada PT e, sobretudo, trabalhar para que o impeachment de Moraes seja de fato pautado e ele seja de fato afastado da Suprema Corte deste país, porque atua de forma ilegal e atua de forma política. E não é isso que se espera do comportamento de um juiz. Tem informações importantes aqui de que Gilmar Mendes já soltou as mãos de Alexandre de Moraes e ele exatamente, digamos, o padrinho de Alexandre de Moraes, ele é o decano da corte. Já há informações de que Gilmar Mendes mandou emissários conversar com o governo Trump. Ele sabe que ele pode ser aí sancionado também pela lei Magnitsky. Gilmar Mendes é um empresário antes de ser juiz, ele tem uma faculdade de direito, ele tem outros vários negócios lateralmente ali ao seu trabalho no STF, e obviamente que ao longo desses anos todos ele fez fortuna, e ele não quer perder essa fortuna. Então ele está muito preocupado, tentando negociar. Inclusive, essa negociação foi objeto aí de investigação da Polícia Militar, ou melhor, da Polícia Federal, que descobriu ali que Gilmar Mendes, através de emissários, estava ali conversando com os emissários do ex-presidente Jair Bolsonaro para viabilizar ali algo concreto em relação a Alexandre de Moraes. Então, essas conversas foram interceptadas. A Polícia Federal informa, então, Moraes sobre essas conversas. E aí, Alexandre de Moraes, na tentativa de interromper este vínculo, esta proximidade entre Gilmar Mendes e o presidente Jair Bolsonaro, manda, então, prender o presidente Bolsonaro de forma domiciliar para evitar que essa conversa entre Moraes e ele avance. É exatamente isso o que está acontecendo. Gilmar Mendes solta as mãos e outros ministros ali já sinalizam um afastamento, justamente por medo da lei Magnitsky. Então, o cenário hoje no Brasil, muito do que acontece nos bastidores, giram em torno deste afastamento. Posso garantir para vocês que Moraes encontra-se devidamente isolado no Supremo Tribunal Federal. Isso a mídia, a imprensa aberta não vai divulgar justamente para continuar manipulando a opinião pública. Então você não vai saber disso pela imprensa tradicional. Então ele já é uma persona não grata dentro do Supremo Tribunal Federal. Todos já entendem que estar ao lado de Moraes neste momento é um risco gigantesco e, portanto, também
essas pessoas podem sofrer sanções e, na verdade, aquela velha máxima, né? Quando a corda estoura, é cada um para o seu lado. E eles não estão nem um pouco preocupados com a queda de Alexandre de Moraes. Agora é cada um por si e Deus por todos. É exatamente o cenário que a gente sabe que está acontecendo nos bastidores do judiciário brasileiro. Então, deixo aqui o meu abraço a todos vocês nesse primeiro vídeo. No próximo vídeo, quero dizer para vocês, quero discutir com vocês de forma um pouco mais estendida, como aconteceu todo o trabalho da imprensa no 8 do 1. Vou trazer detalhes muito importantes, denúncias muito importantes daquilo que a imprensa deveria ter feito no 8 de janeiro e que não fez. Eu estava lá, eu acompanhei tudo, eu sei de detalhes e vou trazer essas novas informações, essas novas denúncias no próximo vídeo. Quero aqui agradecer a sua atenção e mais uma vez fazer o pedido. Por favor, compartilhe esse vídeo, curta, comente, acione o sino de notificações e nos ajude a monetizar o nosso canal para que a nossa informação chegue mais longe, já que a gente, infelizmente, não pode contar com a imprensa aberta deste país, que está devidamente de 4 para o sistema. E são, portanto, cúmplices de tudo o que está acontecendo no Brasil. Continuarei denunciando e conto com teu apoio desde já para que o nosso material chegue o mais longe possível. Ok? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.